Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom poder ter você aqui novamente conosco no nosso canal, nos acompanhando, nos dando a alegria da sua presença e a certeza nos nossos corações de que você tem acompanhado, tem sido edificado, tem se sentido bem, confortável ao estar aqui juntamente conosco durante as nossas ministrações. Bom, hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de estudos bíblicos que tem se baseado na nossa revista Palavra e Vida, que tem como título principal Um Novo Tempo para a Família. Esse é o título geral da nossa revista. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 7, que tem como título A Família e o Avanço do Individualismo. E o nosso texto base, o texto que regerá a nossa lição, a lição que nós estaremos estudando hoje, se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15. Meus irmãos, me perdoem, aqui foi um erro de digitação, não é 16 e 17. Esses dois textos que foram destacados aqui se encontram em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 e 15. Eu vou estar lendo o texto e os irmãos podem ir acompanhando aí no slide ou na sua Bíblia, na sua versão. Diz assim a palavra de Deus: Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis aos desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. E como nós podemos trazer tudo isso que foi exposto, toda essa ideia que foi apresentada, para o contexto da nossa lição, na qual nós falamos de individualismo e família, o avanço do individualismo na família? Como que nós podemos trazer para a nossa realidade? A preocupação de Paulo com a sua família cristã era com a comunhão e como eles iam se comportar como igreja. Ele estava extremamente preocupado com a comunhão dos santos. O que aconteceu para que houvesse uma mudança tão drástica no pensamento, a ponto das pessoas se preocuparem mais com o ter do que com o ser? O que tem acontecido hoje em dia e por que as coisas estão acontecendo dessa forma? E o avanço do individualismo tem sido tão latente no nosso meio que as pessoas não têm se preocupado mais com as outras pessoas que estão ao seu redor, com os problemas que estão cercando cada um de nós. Nós estamos envoltos em um contexto coletivo na qual os problemas da coletividade não nos interessam, não nos importam, não chamam a nossa atenção. Porque no pensamento individual, se você está bem, se as coisas estão bem para você, nada mais importa. Você não tem mais empatia, você não se preocupa mais com os problemas das outras pessoas, você não se coloca mais no lugar das outras pessoas, nada mais te importa, apenas o seu umbigo, apenas os seus interesses. É quase aquela situação de nós vivermos como uma escada, na qual nós fazemos das pessoas um degrau para alcançarmos os locais que nós queremos alcançar. E nessa de nós tentarmos todos os dias, com afinco, fazer desse tipo de filosofia o nosso método, nosso modo de vida, acaba fazendo com que as pessoas trafeguem, passem pela vida de uma forma a não ter propósitos. As pessoas trafegam, passam pela vida, conseguem muitas vezes o que quer, mas ao chegar no local que elas queriam chegar, continuam com seu vazio interior e com o sentimento de que andaram, caminharam, fizeram, e lá no final fizeram o que Eclesiastes fala: tudo é vaidade, tudo é como correr atrás do vento. Meus irmãos, Rick Warren, no seu livro Uma Vida com Propósitos, fala de uma forma bem simples, em uma linguagem muito fácil, muito acessível, que o nosso propósito de vida é glorificar a Deus. Nós fomos criados
com o propósito de adorarmos ao nosso Criador, de prestarmos louvores, de engrandecermos, de termos relacionamento com o nosso Criador. E se nós formos pensar a respeito de individualismo, ele tem prejudicado até a nossa relação com o próprio Deus, com o nosso Criador, não apenas o nosso relacionamento com as outras pessoas por conta da nossa vontade de crescer, de aparecer, não somente com o trato conosco mesmo, com o nosso relacionamento conosco mesmo, mas também o nosso relacionamento com Deus, na qual muitas vezes nós fazemos uma troca e colocamos Deus como sendo o nosso servo, aquele que está a nosso favor para cumprir os desejos do nosso coração. O individualismo tem feito com que Deus assuma uma posição na nossa vida que não é dele. Ele assumir uma posição de servo, uma posição de um servente, uma pessoa que está ali para atender os nossos anseios. E isso acaba ficando claro. E muitas vezes quando nós oramos fazendo aquela oração que é muito bonita, mas talvez isso é uma opinião minha, pouco refletida, quando nós falamos: Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Quantos de vocês já não oraram ou já não ouviram alguém orar dessa forma? Pensem bem quando você ora: Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. É como se você estivesse no centro do coração de Deus e tudo que Ele fosse fazer fosse para seu benefício. Como se nós trocássemos de lugar e colocássemos Deus num lugar que é nosso. Criatura no lugar do Criador. Deus como nosso servo, como aquele que está para atender o que é desejo nosso. E os irmãos começam a notar assim como o individualismo, mesmo que nós não percebamos, mesmo que seja de forma sutil, tem afetado o nosso relacionamento com Deus. E a revista segue falando a respeito de novos conceitos, de novos valores que têm moldado sim a nossa geração, a geração contemporânea. Não quero com isso dizer que todo progresso é maléfico. Todo progresso é ruim. Em si ele tem muitas coisas boas, porém nem sempre toda inovação traz benefícios para a gente. Nem toda inovação é uma bênção, pelo contrário, muitas dessas inovações e muitas das inovações que tem estado dentro das nossas igrejas, tem feito parte do nosso contexto eclesiástico, do nosso contexto familiar, tem nos causado um afastamento de um dos outros, do nosso relacionamento com Deus, tem causado um afastamento entre nós e o nosso Deus. E o individualismo, que é uma coisa que tem sido pregada na nossa sociedade, tem nos afastado cada vez mais do nosso Deus. Ele em si tem coisas boas, tem coisas ruins, tem pró e tem contra, mas de uma forma geral ele precisa ser muito bem analisado, muito bem refletido, para que nós não cheguemos ao ponto de não acompanharmos o progresso, mas também caminharmos de acordo com o progresso e acabarmos vendo que alguns valores que são pétreos, que são eternos, que são muito superiores aos valores mundanos, acabem ficando para trás, como o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento familiar, o seio familiar, o nosso relacionamento com as nossas esposas, com os nossos filhos. Então, sobre isso, nós estaremos conversando um pouco, destacando alguns pontos dos benefícios e dos malefícios do individualismo no contexto familiar. No nosso tópico de número 1, nós vamos falar sobre o que há de bom e o que há de ruim no individualismo. Lembrando que lá em Tessalonicenses, que vem à nossa mente, Paulo vai falar: examinem tudo e retenham o que é bom. Isso quer dizer que tem coisas que são benéficas, coisas que são maléficas, e cabe a nós refletirmos mediante a palavra, analisarmos e vermos se nós reteremos ou não. Mas destacando alguns pontos, o que nós podemos tirar de ruim, o que há de ruim no individualismo. E nós podemos destacar
a extrema valorização dos interesses pessoais sobre os interesses coletivos. Mais uma vez, extremo interesse individual, isso se sobrepondo aos interesses da coletividade. Meus irmãos, em decorrência do nosso individualismo, a coletividade é afetada, porque nós vamos nos preocupar tanto com o que é interessante para nós, com o que nos agrada, com o que nos interessa. Nós vamos querer tanto o nosso bem que as outras pessoas vão ficando em segundo plano. Ou seja, a empatia não é bem exercida, não é bem trabalhada. Você acaba não tendo preocupação com o interesse das outras pessoas ou pelo problema das outras pessoas. E isso acaba ficando com uma deficiência. Por quê? A Bíblia vai dizer que nós precisamos buscar os melhores dons e que os dons que foram concedidos a nós é para a edificação da igreja. E se nós estamos em um corpo, em uma comunidade em que cada um tem a sua função, se você pensa só em você e você não enxerga que o que está em você foi concedido a você, o dom que está em você, é para edificar a coletividade, as pessoas que estão ao seu redor, a igreja fica deficiente em alguma área da igreja, vai ficar com uma brecha, não vai ser bem executada aquela função, porque você não está interessado com os problemas das outras pessoas. Se fôssemos olhar de uma forma mais prática, eu posso pegar como exemplo, por exemplo, nós estamos numa situação de Covid. Todos os dias alguém no grupo da nossa igreja coloca um pedido de oração, diz que algum parente, algum amigo, algum conhecido, algum anseio seu, expõe lá no grupo e confia que aquelas pessoas ou nós, que estamos olhando, estaremos olhando, exercendo a empatia, nos interessando por aquele assunto e estaremos orando por essa pessoa, estaremos clamando junto por ela. Mas quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes o problema está ali e nós não nos importamos? Mas ao mesmo tempo em que nós não nos importamos com aquilo que as pessoas têm falado, têm exposto, quando o problema é conosco e nós expomos o problema, nós queremos que as pessoas se interessem, nós queremos que as pessoas se importem com a gente, que as pessoas olhem para a gente, e quando isso não acontece nós ficamos chateados. Isso é a falta do exercício da empatia, isso é o individualismo falando alto. Então, esse é um aspecto ruim do individualismo, que acaba colocando os seus interesses acima dos interesses da coletividade. Porém, o que de bom nós podemos destacar no individualismo? Que é uma força interior que nos impulsiona. Nós podemos falar o seguinte: o individualismo é bom para a gente porque ele nos impulsiona, por exemplo, a sermos pessoas melhores, cristãos melhores. É você olhar no contexto bíblico e a palavra expor quem é você de verdade, é mostrar um problema seu, falar alguma coisa a respeito de um pecado que você está cometendo, uma falha sua, você ser confrontado e o seu individualismo, a sua vontade de crescer, de querer melhorar, fazer agora, falar para si próprio: agora que eu fui confrontado, eu quero mudar, eu não quero mais ser assim, eu quero ser uma nova pessoa. Então, o seu individualismo faz com que você seja impulsionado a ser uma pessoa melhor. E isso é uma coisa interessante nós pensarmos, principalmente no contexto de salvação, na qual a palavra diz que cada um dará conta de si. Ou seja, o individualismo faz com que nós não coloquemos a nossa esperança na coletividade. Quando o problema é nosso, quando é algo de competência nossa e ninguém mais pode fazer, o individualismo vai nos impulsionar a tomar uma decisão e mudarmos de vida, mudarmos de estratégia, sermos pessoas melhores. Ou seja, esse é um aspecto bom do individualismo. Ele não permite que você coloque na coletividade
a resolução de um problema que muitas vezes é seu. Então o individualismo vai te impulsionar a tomar certas decisões na sua vida. Meus irmãos, no nosso tópico de número 2, nós estaremos falando a respeito da crença na satisfação pessoal como razão primeira da existência. É fato que o individualismo tem regido a nossa sociedade, é fato de que as pessoas têm se importado pouco com as outras pessoas, as pessoas têm se preocupado muito com os seus interesses, e as pessoas que são individualistas, não somente as pessoas, mas a sociedade como um todo que tem pregado essa filosofia de vida, tem pregado o individualismo como um modo de satisfazer os seus anseios, como se esse fosse o método ou a estratégia mais eficaz para você saciar o seu pensamento a respeito de vida, do seu propósito de vida. E a sociedade tem dado as ferramentas para que isso aconteça, ela tem dado ferramentas para que o seu eu seja satisfeito, para que a sua vontade seja saciada, para você conseguir tomar atalhos, para conseguir se satisfazer mais rápido, fazer com que o seu eu seja satisfeito. Porém, a mesma sociedade que prega o individualismo não prega os problemas decorrentes do individualismo, porque, como foi falado aqui, nós acabamos por negar uma realidade bíblica quando o próprio Jesus vai dizer lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês vão ter aflição no mundo, vocês vão passar pelo problema enquanto vocês estiverem aqui no mundo. E isso é uma coisa que o individualismo, a sociedade não tem pregado. Pessoas que buscam satisfação, que tentam entender o seu propósito de vida, e muitos destes baseados em conseguir coisas, ter coisas, e negam a realidade de que as pessoas têm cada vez mais estado em consultórios médicos, têm estado com quadros depressivos, têm estado mal, têm estado ansiosos, estressados, angustiados, ou seja, gerações que não conseguem sobreviver com os seus problemas, não conseguem sobrepor os seus problemas, porque ao chegar no que eles acham ser o seu propósito de vida, quando eles chegam no local que eles poderiam dizer, consegui ter tudo o que eu queria, o vazio ainda vai estar ali. A sua resposta quanto ao seu propósito de vida não vai ter sido satisfeita, saciada, você vai continuar angustiado, as respostas não vão estar com você, e o fato de você ter alguma coisa ou querer ser alguma coisa vai fazer com que você chegue no final da sua vida e pense ou reflita sobre o que Eclesiastes fala. É como correr atrás do vento, tudo é vaidade. Meus irmãos, essa crença na satisfação pessoal é uma coisa que tem sido vã filosofia. Coisas que você tenta conseguir, métodos para conseguir contornar problemas que muitas vezes está fora do nosso campo de entendimento. Mas fato é que nós devemos tomar a palavra como base para as nossas vidas. Sabemos que no mundo nós passamos por aflição, nós devíamos ter bom ânimo, Cristo venceu o mundo, porque nós não estamos enganados a respeito dos problemas. Mas o que nós precisamos refletir é como o individualismo tem afetado a nossa forma de pensar e tem nos afastado do padrão de humildade, do padrão de valorização das pequenas coisas. Em resumo, a nossa razão primeira da existência não pode ser querer alguma coisa, ter alguma coisa ou ser alguma coisa. A nossa razão primeira de existência é, como foi dito aqui, é adorarmos o nosso Criador, é glorificarmos aquele que nos criou. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição. E antes de nós concluirmos, eu queria deixar para você algumas aplicações práticas, alguns exercícios, para que você possa fazer com que tudo isso que foi dito aqui saia do papel e seja uma realidade para a sua vida.
E a pergunta que fica neste instante é: qual o segredo para nós sermos um vencedor? Sermos aqueles que somos impulsionados pelo nosso individualismo a sermos pessoas melhores, mas ao mesmo tempo fazermos com que isso contribua com a coletividade. E uma das coisas que nós podemos fechar para o nosso encerramento de estudo é que a melhor forma disso ser uma realidade para a gente é nós buscarmos o equilíbrio entre o individualismo e também o seu pensamento coletivo. Mas como conseguir isso? E aí vem a nossa aplicação. Em primeiro lugar, é preciso cumprir o mandamento do amor ao próximo, ou seja, maior de todos os mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E se hoje você está amando pouco ao próximo, é porque provavelmente você ama pouco a você mesmo e o seu relacionamento com Deus não anda grandes coisas. Nós precisamos amar ao próximo como nós mesmos. Em segundo lugar, é preciso reconhecer a dimensão social e comunitária do Evangelho. E a pergunta que fica é: você foi salvo para quê? Jesus te alcançou para quê? Você acha que você fez alguma coisa para que você pudesse ser salvo? E o próprio Jesus vai falar: assim como eu dei a minha vida por vocês, que vocês deem a sua vida aos outros, amem aos outros como eu amei a vocês. E nós precisamos entender essa dimensão. Nós fomos salvos para servir. Nós antes não fazíamos parte do corpo de Cristo, hoje nós fazemos parte da família de Cristo e somos irmãos de Cristo por adoção. Ou seja, nós não fomos salvos para nada. Nós fomos salvos para cumprir os propósitos de Deus. E um desses propósitos é serviço, é servir, é fazer com que o nosso dom contribua para o crescimento, para a edificação da nossa igreja. Terceiro lugar, é preciso seguir o exemplo do Mestre, o exemplo de Cristo. E qual é o exemplo que Cristo nos deixa? Cristo é aquele que abriu mão da sua divindade, se tornou homem como nós, mas mesmo assim ele se preocupou como ninguém pelos problemas da sociedade, pelos problemas das outras pessoas. Cristo tinha compaixão no seu coração, Cristo amava as pessoas, Cristo dava sua vida em resgate de outras pessoas. Então, fica esses 3 exemplos como aplicação para a nossa vida, para a prática do nosso estudo. E eu te espero na semana que vem para a nossa próxima lição, lição de número 8. Fique com Deus, que Deus te abençoe.